Muito bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda a essa aula Café com Terapia. Bom dia, vem tomar um café comigo. Você que está chegando agora, convida as amigas. Bom dia, Loiane. Convida as mulheres para estarem nessa aula. Muito bom, vamos chegando. Tomando um cafezinho, como é que está aí na sua cidade? Tá frio, tá calor? Me contem. Cafezinho tá quentinho e esperando para você tomar aqui comigo, hein? Vamos lá, um café com terapia. Tem algo muito extraordinário aí para falar para vocês nessa manhã. E claro, né? Também quero te ouvir, você que está chegando aqui, você que vai assistir depois essa aula gravada, ela vai estar gravada aqui no Instagram e logo logo vai estar ali também no YouTube. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E para você que não me conhece ainda, para você que está chegando novo no meu perfil, nova no meu perfil, talvez é a primeira aula que você está assistindo aqui comigo, entender o que vai acontecer a partir de hoje, que eu estou começando essa série Café com Terapia. Eu sou Roberta Radoens, moro em Curitiba, você já deve me seguir aqui, ou você que ainda não está me seguindo, você pode começar a olhar aqui meus conteúdos. Eu sempre trago aí conteúdos de valor, conteúdos focados no teu desenvolvimento, principalmente nas suas questões emocionais, na sua questão de evolução pessoal. E muitas vezes nós temos aí situações, passamos por coisas na vida e que, sabe quando a gente não enxerga, literalmente é como se tivesse uma venda nos olhos, é como se tivesse num caminho onde está aquele dia nublado. Hoje pela manhã eu fazia o café e eu sei que vai sair sol, hoje vai ser um dia quente aqui na minha cidade, mas estava um dia nublado, assim, né? Aquela cerração. E você não consegue enxergar tão longe assim, né? Todos os dias, quando o tempo tá limpo, eu consigo enxergar coisa assim de lá, praticamente lá, outra casa do vizinho, que é bem mais distante, consigo enxergar lá a janela dele acesa. Coisa assim de 1 quilômetro, né, de distância. Mas quando o dia tá nublado, quando o dia tá cinza, ou quando tem ali uma cerração, a sua visão, ela reduz ali o tanto que você consegue enxergar diante do que você está olhando, observando na direção que você costuma olhar. E isso acontece muito na nossa vida, todos os dias. Posso dizer assim que tem dias que a gente tá um pouco mais emocionalmente mais desanimada, mais para baixo, ou também porque aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, ou porque você já tem vivido assim dias assim tristes, de muita angústia, você tem percebido que você emocionalmente anda cansada, desmotivada, as coisas para você tudo são muito difíceis de fazer, para pensar, para tomar decisões, até para fazer escolhas básicas do dia a dia. E sem você perceber, você vai vivendo nesse piloto automático. E quando você não tem alguém para iluminar esse caminho melhor, de uma forma que abra ali uma luz, ou que abra um caminho, que alguém realmente vá à tua frente, te direcionando nessa visão turva, nessa visão que você não consegue enxergar muito mais à frente, você vai se perdendo pelo caminho, você vai desanimando, até que você entra numa caverna. Inclusive, eu quero aproveitar e contar uma história para você. Eu trago aqui, sempre vou trazer citações que têm a ver, claro, com a ciência, com tudo que eu estudo, com o último livro que eu estou terminando de ler, que é Biologia das Crenças, que está aí totalmente voltado a esse momento de terapia, de uma mulher que ajuda as pessoas. Então, muitas vezes, essas citações, esses embasamentos, tanto científico quanto de uma palavra, é justamente para dar essa direção, né? Para ajudar, para mostrar o quanto você pode ir muito além do que você imagina. E muitas vezes o nosso emocional, sim, ele nos trava.
muitas vezes a gente pensa assim, mas tá tudo bem, é só mais um dia, eu vou superar. Bom dia, já que compartilha aí com as mulheres, sejam bem-vindas a esse Café com Terapia. E você não percebe que muitas vezes, se você não tem ali uma rotina, se você não tem uma ferramenta, se você não tem um recurso dentro de você, um recurso emocional que te leva a vencer os obstáculos, a vencer os medos, a passar pelas dificuldades ou até a sair de lugares que você não está aguentando mais ficar, você acaba ficando. Você fica, e eu tenho certeza que muitas de nós passamos por isso a todo momento. Não é uma coisa exclusiva minha ou exclusiva sua que vai me assistir ou tá me assistindo agora, mas sim, pode ser de vários momentos da sua vida, ou até sem você perceber, porque a gente chama isso inclusive de piloto automático. O nosso cérebro, ele não foi feito para a gente tá toda hora trazendo coisas novas, para fazer mudanças, né? O nosso cérebro, ele quer ali ficar quietinho, sem gastar muita energia, porque toda vez que a gente entra em algo novo, que a gente faz algo diferente, que a gente aprende uma coisa nova, que a gente inclusive passa por um processo de terapia, porque a gente entra num curso, que a gente faz alguma coisa que tenha que dispor de energia, né, física e principalmente mental, para pensar, para trabalhar, para fazer sair, né, daquela mesmice, você vai gastar energia, né? E gastando essa energia, tanto mental, você também acaba gastando essa energia corporal. E muitas vezes, quando você está já num processo de cansaço, de sobrecarga, de pesos, de coisas que você está carregando há muito tempo, tudo que você se propõe a fazer, você até começa, mas você não termina. Então, quem que se identifica aí com isso? Eu tenho certeza que sim. E quando você começa a se auto-perceber nas suas emoções, bom dia, vocês estão chegando aí, um cafezinho. Vou deixar o cafezinho de lado aqui, porque eu vou falar. E eu quero que você que vai chegando aí, se tiver aí caindo alguma ficha, né? Se cair alguma ficha, eu preciso mudar, porque já é antigo essa expressão, né? Virando alguma chave, se tá fazendo uma conexão aí com o seu dia a dia, com alguma coisa que você está passando, escreva aí, porque a ideia é essa também. Eu vou falando, mas eu quero que você também vai falando, que a gente vai trocando essa ideia e principalmente trazendo aí algum direcionamento. Porque isso que é a diferença, né? Ela falou, nossa, Roberta, mas é uma terapia onde você fala e a gente ouve, né? Aqui no Instagram acaba que a gente vai falar mais, é óbvio, né? Mas dentro de um processo, dentro de um atendimento terapêutico, né? A minha abordagem é terapia integrativa, especializada no universo emocional feminino, onde toda a conexão emocional da mulher cíclica, ou seja, a mulher que menstrua regularmente, ou a mulher que está no período normal de ovulando e tudo mais, né, na questão hormonal, mas não menstrua por questão de DIU, por questão de medicamento, ou até por outras questões, mas que ela, volta e meia, ela menstrua mesmo não regularmente, você também é uma mulher cíclica. E a mulher da menopausa passando aí 1 ano sem menstruar, ou porque tirou o útero, né, ela não está mais nesse momento cíclico, está na menopausa, só que todas nós não deixamos de ter esse movimento hormonal. E sendo assim, é a abordagem que eu trago dentro do meu trabalho como especialista no universo emocional feminino. E por que eu tô falando isso pra você, mulher? Por que eu fui lá e voltei pra cá? Porque muitas de nós passamos por situações todo momento. Às vezes uma coisa simples, o meu filho que passou por uma situação na escola, eu tive lá que ir lá resolver, ou porque aconteceu uma situação no meu trabalho, eu não estava esperando, um cliente que você estava esperando fechar e não fechou, uma pessoa que estava te prometendo alguma coisa que você criou uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, uma amizade que estava aparentemente indo tudo bem, de repente essa pessoa parou de falar com você, até no relacionamento, você criou uma expectativa de um relacionamento, essa pessoa parou de falar com você, sumiu, enfim, olha quantas situações que parecem assim simples, mas não são, e que nos desgastam emocionalmente, porque você está sempre em busca de felicidade, você está sempre em busca de realização de sonhos, você está sempre em busca de algo bom, não é verdade? Vamos falar a verdade, você que está aqui, você não está mais numa situação totalmente
interior aonde você não consiga dar nenhum passo, aonde você se feche, né? Tem pessoas que estão assim. Eu gosto muito de trazer uma passagem de Elias, Elias na caverna, né? Que é uma passagem lá em 1 Reis, na Bíblia, que fala que Elias ficou ali um período na caverna porque ele estava sendo ameaçado de morte. Ele inclusive pensou em morrer. Muitas coisas aconteceram para ele sair dessa caverna. Claro que ele teve um período para chegar até lá, mas ele sofreu, ele ficou no deserto, ele chorou, ele se entristeceu e até a ponto que ele não queria mais viver. Só que em algum momento ele teve uma oportunidade de receber uma palavra, né, para sair desse lugar, para tomar uma atitude. E quantas de nós muitas vezes estamos nesse lugar e a gente não toma as atitudes que precisam porque a gente acha que tá tudo bem, que uma hora vai dar certo, sabe? Você acaba colocando uma expectativa, ou acaba colocando um pensamento, uma força num lugar onde não tem força mais. Consegue entender? E isso se trata muito em relação a muito a repetição de padrão. Vou falar um pouquinho sobre isso. Você que está chegando agora, bom dia, seja bem-vinda. Você está me ouvindo? Me dá um ok aqui, Glaci, que chegou por aí. Josi, só me fala se está ouvindo, se a minha voz está saindo bem aí para vocês. Vamos chegando. Então, mulher, essa aula que eu quero trazer para você, ela vai muito dentro, primeiro lugar, desse contexto, né? Desse contexto de como eu reajo, ou como eu supero, ou qual é a minha primeira ação, qual é o meu primeiro, ok, Glaci, obrigada, viu? Bom dia, Rafaela. Qual é a minha primeira atitude quando eu passo por algo que eu não estava esperando, principalmente? Ou quando eu estava criando uma expectativa de algo e que eu frustrei com aquela expectativa. Ou quando eu estava esperando alguma coisa de uma pessoa naquela semana e aquela pessoa, sabe, me deixou falando sozinha, ou até me deixou sem, né, eu estava esperando alguma coisa, esperando um posicionamento talvez, uma resposta, algo que você estava esperando. Bom dia, Cíntia. E não deu certo, aquela pessoa não te atendeu, aquela pessoa te deixou falando sozinha, ou então você estava esperando algo que você já estava buscando dentro de um projeto, de alguma coisa, e também não deu certo, ou você nem estava esperando, né, como aconteceu. Eu falo assim, que esse ano será o melhor ano da minha vida. Todo ano a gente busca o melhor, vamos falar a verdade. Só que quando as coisas começam a acontecer, você começa a se questionar, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Enfim, existe aí, como eu falei, quando acontece alguma coisa, ou quando você está na expectativa de alguma coisa e não é como você esperava, você se frustra. Tá tudo bem você se frustrar, isso faz parte de uma emoção humana. Você desanima, mas e aí depois, né? E depois, dentro dessa história que você vai poder buscar aí depois de Elias, ele teve uma atitude, mas primeiro teve uma tempestade, primeiro choveu, primeiro teve vários efeitos fora do local que ele estava para ele tomar uma atitude. Mas ele só tomou uma atitude quando chegou uma voz, né? A Bíblia fala que é a palavra de Deus, mas que era um homem de Deus, o próprio Deus, falando para ele sair. O que você está fazendo aí ainda? E aí eu pergunto para você, nessa altura da sua vida, por que você ainda está nesse lugar? Nessa altura da sua vida, por que você ainda aceita as coisas que você aceita? Por que você tem medo de dizer não para as coisas ou para as pessoas quando você está ferindo seus princípios, seus valores? Por quê? Ou por que você está em lugares que você mesma não se valoriza, mas você fica esperando a valorização do outro e essa valorização nunca vem? Até quando? Né? Então eu faço essa provocação nessa pergunta para você, porque claro, como eu falei para você, aqui no Instagram, aqui nessa aula, eu vou falar mais porque eu vou te trazer aqui um conhecimento, vou te trazer aqui um direcionamento. Só que você também pode se abrir, você também tem essa oportunidade de falar assim, Roberta, existe algo realmente que não tá mais, já está fora do meu controle, ou então algo que eu olho para trás e falo assim, puxa vida, eu estou passando exatamente as mesmas coisas que eu passei há 5 anos atrás. Ou eu estou percebendo que eu estou vivendo uma situação no meu relacionamento que é igual que minha mãe viveu, é igual que minha tia, minha avó, as pessoas principalmente as mulheres da tua família viveram. Então, é nessa hora que você começa a observar.
Então a ideia aqui é justamente isso, você trazer para a sua vida essa interiorização, essa reflexão do que você não está enxergando. Lembra que eu falei aqui no começo dessa aula? Sabe aquela visão turva, aquele dia nublado, aquela cerração que você não enxerga quando você tá ali e tá aquele dia, né, mais escuro ou um dia nublado? Agora no dia frio a gente vê muito isso e você não consegue enxergar 200 metros à frente da sua visão? É aquela visão além. Como que você enxerga essa visão além? Talvez você faz muito tempo que você não enxerga essa visão além, porque você só trabalha dentro no seu dia a dia, né? Trabalha, quando eu digo, o seu dia a dia, sua rotina, o seu café da manhã, a sua saída para o trabalho, as pessoas que você encontra, a rotina que você tem no seu dia a dia, seja você empreendedora, seja você CLT, empresa que você trabalha. E aí o dia acaba, tem a rotina da janta, tem a rotina dos filhos, tem a rotina... E acaba e pronto. Aí você vai dormir, aí amanhã é outro dia. E você tá muito tempo nesse ciclo, até porque está sendo até difícil você parar para enfrentar as coisas. E essa é uma das palavras que eu quero trazer aqui para você. Enfrentamento. O enfrentamento, inclusive, ele é um benefício, ele é, vamos dizer assim, uma virtude. O enfrentamento é uma virtude das pessoas que são resilientes. Eu falei poucos dias atrás que o que é a resiliência, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ser resiliente, mas afinal, o que é ser resiliente? Eu sou muito resiliente. Será? Será que quando vem as coisas na tua vida, você foge, você luta, né? Você enfrenta de uma maneira talvez muito agressiva, ou você paralisa, né? Então, assim, claro, é como eu falei, nosso cérebro, ele tá ali querendo economizar energia a todo momento. Toda vez que você tem que aprender algo novo, que você tem que tomar uma atitude diferente, que você tem que fazer algo diferente para resolver algumas soluções, você acaba caindo nesse ciclo. Ou de não começar, que aí tá a tal da procrastinação, ou vou deixar para depois, não vou resolver isso agora, ou até enfrentar, até lutar, só que você já perde as forças rapidinho. Na primeira semana, nos primeiros dias, você já perde a força de resolver, de enfrentar, de tomar a decisão sobre algo que está ali há muitos anos te afligindo, e você vai deixando dessa forma. Você vai deixando sempre para depois. E, de alguma maneira, você abandona. Você abandona isso que você precisava resolver, ou você nem começa. E aí tá uma das grandes questões emocionais, principalmente das mulheres. Principalmente. Por quê? Muitos de nós temos essa resolutiva, nós temos essa capacidade criativa que é do feminino. Já falei muito aqui para vocês sobre isso e vou estar sempre repetindo o quanto nós resgatando, quando a mulher, né, resgata essa essência do feminino, de observar o quanto você é criativa. Sabe que fazendo um parênteses aqui, tem uma teoria que fala que a criatividade é o dom de resolver problemas, né? É na necessidade que você é criativo. A primeira vez que eu vi essa frase, eu falei assim, nossa, realmente, né? Porque assim, se você tá numa situação que alguém da tua família foi para um hospital, você precisa levantar o dinheiro, você precisa mudar aquela pessoa do hospital que ela tá, você vai enfrentar tudo aquilo e você vai resolver. Ou seja, você vai criar ideias, você vai lembrar de uma pessoa, você vai fazer um contato, tá vendo? Que às vezes numa questão de muita dor, de uma questão assim uma situação muito atípica, bom dia, Tati, você acaba tomando uma decisão e resolvendo essa situação de uma forma muito rápida. Por quê? Você foi ali coagida. Então você não tem outra forma. Ou eu resolvo, né? Só que quando são coisas do dia a dia, você vai deixando. Só que você já parou para pensar que essas coisas do dia a dia, elas vão se acumulando? E esse acumular, ele acumula mentalmente. Ele acumula no cansaço, né? Quem que já passou por isso? Me fala. Ele acumula no cansaço. Eu já passei por isso em muitos momentos da minha vida. Esse ano mesmo eu passei por várias situações já na minha família, né? Com meu irmão, com meu marido, enfim, com várias pessoas, né? E comigo mesma, que eu falei assim, gente, se eu não tivesse resolvido algumas coisas, eu falo que eu não teria emocional para suportar algumas coisas. E aí você vai ter que enfrentar, né? E aí você vai ter que enfrentar. E
a resiliência, né, da mulher, principalmente, esse comportamento resiliente é justamente isso. É a arte de enfrentar a vida sem se perder no caminho. É a arte de enfrentar a vida sem se perder no caminho. Sem parar, sem travar, sem falar assim, e agora, o que eu faço? Ou se eu luto ali com todas as minhas forças, porque eu já tenho essa facilidade de lutar, mas daqui a pouco eu já abandono, porque eu não aguento, eu não suporto. Eu não tenho estrutura, eu não tenho base emocional para suportar as coisas que me acontecem. E assim, eu sei que é um tema difícil da gente falar, da gente enfrentar, mas são várias coisas. Começando pela única coisa que não tem jeito na nossa vida, que é a morte. Que é quando a gente encontrar, que a gente passar por isso na nossa casa, com pessoas que a gente ama, com pai, com mãe, com filho, com irmão, né? A gente sempre fala, filhos, é muito triste perder um filho, né? Eu acredito que é uma das maiores dores. Até porque eu ouvi esses dias a seguinte frase: se você perde o marido ou a esposa, você fica viúvo. Se você perde os pais, você fica órfão. Mas se você perde um filho, não tem nome para dar para uma pessoa que perde um filho. Então, como que você enfrenta as coisas do dia a dia? Porque tem muitas coisas que ainda, se você não enfrentou, você vai ter que enfrentar. E ter essa clareza emocional, ter esses recursos emocionais dentro de você é o que faz toda a diferença, né? Então, assim, a resiliência, além de você perceber o como você pode enfrentar sem se perder pelo caminho, sem entrar numa caverna, sem entrar num mundinho de deixa eu ficar quietinha aqui, e tá tudo bem se você faz isso ou já fez isso, eu já fiz isso. 6 meses da vida, sabe, saiu da rede social, não conversa mais com as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam dessa introspecção a ponto de realmente nem conversar com as pessoas, né? Só fala com quem mora o necessário e olhe lá ainda. E tá tudo bem, porque é o momento da pessoa. Você precisa se respeitar e você que conhece pessoas nessa situação também precisa respeitar essa pessoa. E por que as pessoas fazem isso, né? Que é o literalmente fugir, que eu falei, fugir, enfrentar e parar, estagnar, né? Bloquear. É justamente por isso, porque você não tem esse recurso emocional. Então, os enfrentamentos da vida, mulher, você vai passar. Se você já, tenho certeza que muitas de vocês já passaram por muitas coisas e enfrentaram da forma que você, ou passaram, né, por esse caminho, da forma que você tinha de recursos, como você aprendeu. Talvez você seja uma mulher que tenha passado ali, tenha tido uma base, um fortalecimento emocional muito bom na tua infância, né? Só que quando você não tem, quando você não teve esse recurso emocional adquirido lá na sua infância, e aí? Você vai chegar a uma altura da vida que você vai ver que você não tem esses recursos. E você toma atitude de criança. E você faz igual criança faz. Né? Você literalmente se esconde, ou você, né, se esperneia, briga, sabe? Quer enfrentar de uma forma agressiva. E aí? Né? E tenho certeza que não é isso que você gostaria, até porque eu conheço uma mulher que eu já conversei aqui nos atendimentos, que ela falou, Roberta, toda vez que acontece essa situação tal com meu marido, eu grito, eu esperneio, eu brigo, eu bato de frente mesmo, enfim, e depois outro dia parece que eu tô carregando um saco de cimento. Já ouviu falar isso? Você já passou por isso? Fala pra mim. Bom dia, vocês estão chegando aí, mulheres, Vanessa, Bia, maravilhosas. Já tomaram um cafezinho? Bora lá. Essa aula é uma aula dinâmica, é uma aula de reflexão e é uma aula de prática, né? Então você que está chegando agora e você que já está aqui desde o começo, fica por aqui que eu falei que eu vou entregar um presente para vocês que estiverem aqui. Né, Loiane? Verdade, já passou por isso. Exatamente. Às vezes a gente fala marido, né? Porque no meu caso, eu sou casada, tenho marido, mas nesse caso foi uma mulher que também estava passando por uma questão no relacionamento. Mas isso pode ser com outras pessoas até do trabalho, né? Você chega lá e você quer bater de frente com o chefe, não, mas tem que ser do meu jeito. E aí você não tem as ferramentas certas para conversar, ou para mostrar, ou para vender a sua ideia, né? Ou para persuadir aquela pessoa de forma que,
essa minha ideia, isso que eu tô, né, isso que eu tô defendendo aqui é o que vale, é o que vai dar certo, é o resultado que a gente vai querer trazer aqui para a empresa e tudo mais. E não, os recursos que você tem é dessa forma, é brigando, né, falando de uma forma assim agressiva ou não se precavendo ou não se blindando emocionalmente. E essa blindagem emocional, ela tá muito dentro desses recursos, né? Ela tá muito dentro dessas questões que você não percebe, né? Então, quando você fala assim, eu preciso enfrentar, mas como que eu posso enfrentar? Você pode enfrentar de forma clara, objetiva, né? E olhar para o passado para perceber as atitudes que você já teve e que você não quer repetir, também é bom. Ah, Roberta, mas eu não gosto do passado eu coloquei uma pedra, né? Esses dias eu ouvi uma mulher falando isso, né? Achei que eu tivesse colocado uma pedra nessa situação. Gente, ninguém coloca pedra em nada. Por quê? Nós temos aí uma memória, né? Nós temos uma memória aí, o nosso cérebro cheio de memórias desde a nossa 5ª semana de gestação dentro da barriga da nossa mãe, através de sensações, depois do que a gente nasce, viu, ouviu, sentiu. Eu sempre trago isso para vocês e trago aqui nas aulas também, né? Nas aulas, para quem teve aí na última aula secreta, por exemplo, curando as suas feridas emocionais, eu trouxe novamente essa explicação para que você entenda que as coisas não... o passado não ficou para trás, não tem pedra, não tá apagado, né? Estão aí dentro de você, assim como está dentro de mim. E quando a gente resgata algumas questões justamente para fazer essa conexão com o que você está vivendo hoje, é justamente onde você faz assim, literalmente, esse comparativo. O comparativo de você daqui com você de hoje e quem você quer se tornar. Ou quais são os objetivos que você quer alcançar. Ou os sonhos que você quer realizar. Ou a felicidade que você está buscando. Ou também suprir um vazio que você tem. Porque como eu falei aqui desde o começo dessa aula, você não busca nada porque eu acho bonito, porque eu não tô fazendo nada da vida. Não, você tá buscando porque você está em busca de alguma coisa. Você tá em busca de uma felicidade, você tá em busca de um sonho, você tá em busca de uma realização, de uma mudança, de sair, talvez você nem sabe o que você tá buscando pra frente, mas aonde você tá hoje, você não tá satisfeita. A situação que você tá passando hoje, você não tá satisfeita. Faz sentido? Então, mulher, essa resiliência é o enfrentar. E o enfrentar, como eu posso fazer isso? Como esse enfrentamento ele pode ser sem eu largando pedaços pelo caminho, ou então abrindo feridas, né? Sabe que uma ferida, eu falei recentemente na aula secreta falando sobre ferida emocional, a ferida é algo que algo ali aberto, algo que foi exposto. E ela tá ali, né? Ela pode ter sido ali tampada com alguma coisa, mas ela tá aberta. Em algum momento ela vai sangrar novamente. Então, se você não trata, se você não cuida, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer em alguma área da sua vida. E muitas de nós, mulher, não temos essa consciência. É claro que não. Não tem. Tá tudo ali guardadinha. Quando você menos espera, ela aparece, né? Essa semana mesmo eu tava atendendo uma mulher que ela falou: nossa, eu nem lembrava disso que tinha acontecido comigo. E agora eu vi o quanto esse primeiro evento apareceu na minha mente. Aconteceu isso comigo também, dentro de um processo, né? Dentro de uma dos processos que eu passei, e um deles foi de terapia de mulheres, eu passei por uma sessão onde eu trouxe memórias que eu nunca imaginava. E elas estavam totalmente ligadas com os dias que eu tô passando hoje. É algo assim, mulher, surreal. Só quem passa para entender. Só que para isso existe a coragem. Para isso você precisa ter coragem. Você precisa. Eu sei que todas que estão aqui, que vão ainda assistir essa aula, são mulheres corajosas. Nós somos mulheres corajosas. A coragem é um dom do feminino também, né? Junto com toda essa criação, com toda essa intuição, com toda essa amorosidade. Mas caso você perceba que você não tem esse lado emocional seu aflorado, é porque ele nunca foi, né, desenvolvido. Nunca foi. Pode ter acontecido de nunca ter sido desenvolvido. Mas também ele pode ter sido desenvolvido um período e você, por várias questões da vida, você parou de desenvolver, você não olhou mais para isso, você deixou de lado. E esses recursos do emocional, do feminino, e esses recursos emocionais que têm a ver com tudo que você ainda vai enfrentar, tudo que você vai passar e as coisas que você quer conquistar, estão dentro de você. Aí é que tá.
estão dentro da sua história, estão dentro das coisas que você já faz e não percebe que aquela atitude que você já toma no seu dia a dia é algo que pode ser para te ajudar, né? Que pode ser algo para mostrar um caminho para as pessoas, como eu faço aqui, né? Um tempo atrás eu fazia lives. Hoje eu estou voltando aqui com você nessa aula para você anotar, para você trazer reflexão e para você entender que se você se você quer ter coragem, se você quer passar por momentos ou viver a coragem na prática, você tem que enfrentar os seus medos, tá? Porque o enfrentamento, a resiliência é esse enfrentamento. E o enfrentamento, ele é um comportamento, ele é uma emoção de ação. Ele é uma emoção de atitude, de decisão, sim ou não? Então, se você não tá naquele lugar que eu te falei, escondidinha, né? Numa caverna, escondidinha num ambiente onde você não tá fazendo nada, não tá querendo fazer nada, não tá tudo bem. Se você não tá nesse lugar, você já tá num lugar de ação. Só que talvez da forma que você tá agindo, você só está repetindo as mesmas coisas que você fez há muitos anos. Ou que você nem percebe que entra ano, sai ano. Já estamos aí chegando novamente no meio de mais um ano, praticamente, né? Junho já tá aí, junho e julho. Chegando mais uma vez em meio de um ano, aí você fala assim, gente, como é que foi meu ano? Nem vi passar. Por quê? O tempo te consome, porque a rotina te sufoca, as questões, problemas, os dia a dia, tudo te sufoca. E você nem para observar ao teu redor. Você não observa nem a comida que você come. Você nem sabe o sabor dos alimentos porque você come tão correndo que você nem percebe. Ou às vezes quando você come no horário, né? Então assim, mulher, é tanto detalhe. E por que eu estou trazendo essa observação, essa percepção para você? Porque esse já é um exercício da resiliência. Como eu posso ser uma pessoa resiliente, ter um comportamento resiliente diante de uma situação, diante de algo que vai ainda acontecer na minha vida, ou se já está acontecendo nesse momento, se eu não tenho esses recursos emocionais, se eu não observo, se eu não falo assim, tá, vamos lá, vamos respirar, quem é a minha rede de apoio, ou se eu não tenho rede de apoio, quem são as pessoas que eu posso contar, ou quais são as emoções que eu posso ativar aqui na minha respiração, na minha interpretação, nos meus pensamentos, se eu busco um pensamento bom, se eu busco uma memória boa para lembrar como eu fiz da outra vez, de forma que me dê recursos positivos, como que eu vou fazer agora? Ou então algo que eu tenha que aprender novo. Se você tá nesse movimento de cansaço, de rotina, de sufocamento, você não vai encontrar esses recursos sozinha. Não vai, entende? Não vai, porque eu já passei por isso também. Eu tenho certeza que muitas de vocês já passaram. E aí, o que acontece? Você desiste. Você desiste pelo caminho, você não enfrenta. Por que eu vou passar? Por que eu vou fazer uma transição de carreira? Por que eu vou tentar resolver uma questão com alguém da minha família, com relacionamento, se eu nem sei se a pessoa vai me ouvir? Ah, eu ouvi também, tem uma pessoa que eu atendo, que ela falou exatamente isso. Ela falou assim, puxa, mas eu queria muito que ele parasse de falar sobre isso comigo. Também tem a ver com um relacionamento. Tá, você falou pra essa pessoa? Você comunicou a essa pessoa? Não, porque eu tenho medo de falar como a pessoa vai reagir. Isso chama distorção cognitiva. Você já tá distorcendo o que a pessoa vai falar. Você já está distorcendo o pensamento da pessoa ou a reação da pessoa sobre você, sendo que você nem tomou atitude. Percebe? Tá fazendo sentido? Mulheres estão chegando aí. Bom dia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido? Mulher que tá por aí. Então, assim, como que você vai tomar uma atitude? Ou como que você realmente vai enfrentar, né, usar esse comportamento de enfrentamento para algo que vai trazer um resultado melhor, vai mudar algumas coisas na tua vida, até uma comunicação no relacionamento, até algo que você quer fazer de novo na tua vida, se você não enfrenta o básico, que às vezes é comunicar com alguém, é falar para essa pessoa. A pessoa não tem bola de cristal, né? Essa pessoa, ela literalmente não falou o que ela gostaria em relação a algo que ela pediu. Puxa, eu gostaria muito que você não fizesse, mas isso eu não fosse no lugar tal aos domingos. Mas a pessoa não falou.
A pessoa nunca comunicou isso para esse, no caso, cônjuge, né, para o marido. Nunca comunicou. Como é que ele vai saber que ela está triste, que ela está insatisfeita, que ela fica emburrada, porque você, ao invés de todo domingo fazer isso, você faz aquilo? Ela nunca falou. A pessoa não tem bola de cristal, a pessoa não sabe o que está acontecendo na tua cabeça. Concorda? Então, mulher, eu sei que muitas vezes essa coragem em falar, essa tomada de decisão de coragem para enfrentar, para passar pelo que você passa da melhor forma, sem abrir novas feridas, porque eu sei que você já tem feridas emocionais, muito está na sua decisão de perceber isso, de enfrentar, de acreditar. Puxa, Roberta, mas quando você fala assim, parece fácil, né? Apareceu um problema, apareceu uma situação, eu prefiro culpar alguém, eu prefiro buscar no outro, eu prefiro falar assim, ah, não é comigo, você que resolva, porque é difícil. Eu sei que é difícil, é claro, eu sei que é difícil. Só que é por isso que eu estou aqui e por isso que você está buscando alguma coisa. Porque se você não buscar, se você não tiver esses recursos emocionais, como que você vai enfrentar isso que você está passando hoje ou as coisas que ainda vão vir, né, na sua vida? Ou os imprevistos, ou as situações do dia a dia que você não estava esperando, ou até situações que você estava criando expectativa e você criou uma expectativa e já se frustrou. Como que você vai passar, né? Como você vai passar sem se ferir novamente, ou sem abrir uma nova ferida, ou sem se esconder, né? Ou sem ficar sem ação, totalmente sem ação, sem reação, né? E muitos comportamentos estão ligados a comportamentos que você repete desde a infância. Você acaba repetindo esse comportamento porque você não aprendeu na infância. Eu passei por isso também. Claro, tem muitas coisas ainda que eu, né, como mulher, como uma pessoa que busca as questões emocionais e está sempre me aprimorando, sempre me evoluindo emocionalmente, eu sei que ainda vou passar por situações que eu vou falar assim, como que eu vou reagir a isso? E recentemente eu passei por uma situação em que é como se eu já parece que eu esperava, porque assim, ai Roberta, mas a gente tem que esperar coisa ruim? Não, a gente não tem que esperar coisa ruim. E a nossa vida não é feita de coisas ruins, é feita de muitas coisas boas. Quando acontece um evento que você não tá esperando, hoje eu aprendi o seguinte, o que eu tenho para aprender com isso? Ah, na hora você vai pensar assim? Talvez não. Você não pensa assim, o que eu tenho que aprender com isso? Quando você recebe uma ligação de uma notícia triste. Domingo aconteceu isso comigo. Mas aí eu enfrentei, eu ia tomar uma decisão de chamar uma pessoa para me ajudar. Eu falei, não, como eu posso resolver isso sem precisar ligar para uma pessoa? Roberta, mas isso aí tem que fazer, se a decisão tem que tomar muito rápido. Você tem 5 segundos? Se você tiver mais que 5 segundos para resolver isso, você já consegue resolver emocionalmente bem, tá? Por quê? Todos nós temos uma amígdala cerebral. Quando a nossa amígdala cerebral é sequestrada por questão de segundos, onde a gente age, reage, ou foge ou paralisa, realmente, dependendo da situação, você não tem muito o que fazer. E aí ela vai tomar decisões por você dentro dos 5 segundos. Mas se passou os 5 segundos, né, vai ficar gravada assim, Bia. Maravilha, obrigada, viu? Depois você pode voltar que daqui a pouquinho eu vou deixar gravada lá. E quando você passa por uma decisão, e quando você passou pelos 5 segundos, você já tem a decisão certa para tomar, ou então a mais assertiva. Só que se você não tem os recursos emocionais, como é que você vai fazer isso? Porque você já nunca tratou essa questão emocional. Você não sabe como respirar fundo para buscar esse recurso interno. Você não sabe como buscar ali uma palavra. Você não sabe como conversar, como respirar ou como se acalmar, né? Porque às vezes é uma questão que você fica muito nervosa. Você entende? Então, mulher, quando passou os 5 segundos, eu pensei, eu falei assim, qual é a decisão? Eu tenho 3 possibilidades. Eu faço isso, isso ou isso. Qual que é a mais assertiva dentro do que eu já estou trabalhando dentro de mim, dentro do que eu quero pra mim e nas coisas que eu não quero mais repetir? Aí essa primeira eu já descartei e ia ser a primeira que eu ia tomar de decisão. A segunda, eu falei, é uma possibilidade, mas aí eu falei assim, essa daqui é a mais assertiva. Então é essa que eu vou fazer. E por eu ter tido esses 5 segundos, eu entendi que eu tomei a melhor decisão. Naquele dia eu resolvi da melhor forma. Sabe quando você percebe que até o que era para dar errado dá certo? Você já ouviu essa expressão? Obrigada, maravilhosa. Um bom dia para você.
Já aconteceu isso com você? Aí você fala assim, nossa, as pessoas que vieram, era um acidente, envolveu polícia, envolveu SEAT, e eu não vou abrir aqui para você, porque muitas coisas que eu já estou passando, que eu passei na minha vida, eu vou estar levando como exemplo, assim, muito claro, para as mulheres que andam comigo na mentoria. Eu iniciei uma mentoria, logo, logo vou estar divulgando aqui para você. A mentoria Voar começa em breve e eu vou estar explicando todos esses exemplos para as mulheres, para a gente ter um pouco mais de tempo e para a gente trocar ideias dentro das questões emocionais. Aqui é muito rápido, não dá para a gente trazer tudo, mas só para você ter esse exemplo. E aí envolveu várias questões. Quando envolveu essas várias questões, eu falei assim, gente, sabe quando as pessoas que vieram, você fala assim, eu não conhecia essas pessoas apareceram como anjos. E eu falei assim, gente, e deu tudo certo naquele primeiro momento. Foi uma situação de forte impacto emocional? Foi. Não existe impacto emocional pequeno, grande, sabe, leve, forte, né? Né? Forte que eu digo assim, leve ou pesado. Não existe. Existe forte impacto emocional. Que é situações que a gente passa sem estar esperando. E aí, como é que você enfrentou? Passei. No dia seguinte, percebi que as minhas emoções estavam mexidas, que as emoções que os sentimentos não estavam tão aflorados para passar ali aquele dia resolvendo muitas coisas. E pelas escolhas que eu já fiz na minha vida até hoje, eu tive ali a possibilidade de fazer uma escolha de sentir aquela emoção, de deixar o sentimento da tristeza, de sentir a angústia, de sentir o choro. Roberta, mas a gente tem que sentir as coisas ruins, tem que sentir. Porque se você por muito tempo na tua vida engoliu os choros, reprimiu os sentimentos, esses sentimentos vão virar alguma coisa que não vai ser muito boa, inclusive até doença. Infelizmente. A doença emocional, a doença física, quando ela chega na doença física, é porque o teu emocional já ficou ali, mal processado por muito tempo. Por muito tempo você tá carregando emoções mal processadas, choros que você tá engolindo, dores que você só tá guardando aí nas suas caixinhas do coração, perdas, tem até uma palavra, o próprio rancor, a própria mágoa, tá? Então, mulher que está chegando aqui, você que já passou por aqui, ou você que vai assistir essa aula gravada. O que eu quero deixar aqui para você, final, né? Você que ficou até aqui, que você que ainda vai assistir gravado, e também o presente que eu falei para você que eu ia entregar aqui nessa primeira aula Café com Terapia. A terapia é um lugar onde as pessoas vão para falar, né? As pessoas querem desabafar. E que bom que você tem essa possibilidade, né? Eu, como terapia integrativa, eu levo dentro dos meus processos essa abertura dos sentimentos, onde você vai falar, você vai trazer as suas questões, a gente vai abrir caixinhas que estão aí fechadas há muito tempo. Só que também essas caixinhas, essas feridas, essas questões emocionais, elas precisam ser cicatrizadas. Vamos apagar, vamos colocar uma pedra? Não existe isso, como eu falei para você. Mas elas vão poder ser cicatrizadas, né? Existe um processo, não acontece de um dia para a noite. Ninguém cura câncer com paracetamol, ninguém pega uma ferida exposta e passa um band-aid ou um metiolate. Concorda? É sobre isso. São feridas, são situações que você já passou na sua vida, que eu sei que você que vai tomar as decisões de qual momento ou como você vai enfrentar isso, e que você pode enfrentar da melhor forma, ou passar por isso, cicatrizando isso da melhor maneira, para que quando vierem as outras situações, mais momentos de forte impacto emocional, ou de angústias, ou de tristezas, ou de expectativas frustradas, ou de pessoas que te deixaram, você tenha o recurso emocional para resolver. Nossa, Roberto, você está me falando de uma forma que eu só tenho que esperar as coisas ruins. Não é isso. É porque a gente vive mais dias bons, com certeza. Só que quando um dia ruim vem, você não tem esse recurso emocional para passar. Você não sabe enfrentar. Você quer lidar como uma criança. Você resgata lá a sua criança que ainda está viva dentro de você. Ninguém tem a sua criança, né, dormindo. Todas temos as crianças aí vivas.
Só que ao invés de você enfrentar como um adulto, você enfrenta como uma criança. O seu comportamento é infantil, tá? Então, esse primeiro café com terapia é um café com terapia de despertar, de reflexão, de autopercepção. Eu falei que traria para você na prática como você utiliza um comportamento resiliente. Eu já trouxe aqui para você isso, como você faz isso. É respirar fundo, é trazer percepções, é fazer anotações no teu dia a dia, se não escrevendo, se não anotando no próprio celular, mandando áudio pro seu grupo próprio com você mesma e falar, olha, hoje eu passei por uma situação assim, 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 assim. Esse é o primeiro recurso que eu quero deixar aqui para você. É de você desabafar com você mesmo. Porque mesmo que você faça, mesmo que você esteja dentro de um processo terapêutico, no modo tradicional, com psicóloga, ou com psicoterapeuta, ou com uma terapeuta integrativa igual eu, você não vai ter todo momento essa terapeuta te ajudando, te apoiando, te guiando, você não vai ter ela 24 horas na tua vida, ou ele, concorda? Quando você tá sozinha, ou quando você passa por essa situação, você vai ligar para alguém? Nem sempre essa pessoa vai poder te ajudar da forma que você poderia. E aí, você vai ter que se ajudar. Você concorda? Então já comece isso escrevendo para você mesma. Eu tenho um caderno aqui, depois eu quero mostrar para você. Eu tenho um caderno aqui, que é o caderno... Eu tenho vários cadernos, mas eu quero te mostrar aqui. Eu tenho um caderno que ele é... Acabei de lembrar dele aqui. Aqui. Ó. Ele tá até com... Ele tá, ó, tem várias... Esse aqui é o meu caderno terapêutico. É o caderno que eu escrevo para mim mesma. O dia que realmente eu não tô tão bem, ou até o dia que eu tô muito bem, que acontece muita coisa boa, eu escrevo, eu falo comigo mesma, eu desabafo no caderno, né? Tem pessoas que fazem áudio num grupo para ela mesma. Então esse já é um recurso emocional que eu indico para você já desabafar. Porque a gente precisa, sim. Às vezes a gente encontra uma pessoa, a pessoa fala assim, nossa, aconteceu isso comigo, e você quer contar mais coisa. E não é porque você não quer ouvir aquela pessoa, mas é porque você tem a necessidade de contar. E tá tudo bem você contar, é bom que você solte, é bom que você fale. Sabe que quanto mais você fala, quanto mais você ensina, no caso que eu tô te ensinando, ou quanto mais você entrega algo, mesmo que não seja tão bom, você mesma acaba se escutando. Você mesma tem esse recurso de se escutar, tá? Então escreva, se você gosta de escrever, fale em áudio, se você gosta de falar, né? Ou fale com alguém, claro, que você tem confiança em desabafar e que também possa te ajudar, tá? E para finalizar esse café com terapia, que eu falei que traria um presente, o presente para você, que depois que eu subir esse vídeo, agora daqui uns 10 minutinhos, eu vou deixar essa primeiro café com terapia ali no feed aqui do Instagram. Você que for lá e comentar nessa aula, algum insight, alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que você quis, qualquer coisa que você escrever, que tenha sentido com o que você aprendeu aqui, ou se você assistir gravada, não tem problema, e você fizer um comentário do quanto foi positivo esse café com terapia, o quanto te ajudou, eu vou te chamar no direct, eu vou te mandar um e-book chamado Você Não Está Sozinha. Eu escrevi um e-book chamado Você Não Está Sozinha, onde você vai aprender. É um e-book muito prático, muito rápido, ele tá muito lindo, muito fácil de ler, e tem lá um exercício emocional. Um exercício emocional para você descobrir quais são as principais emoções que estão dominando a sua vida hoje. O medo, a raiva, a tristeza, tá? Então, você que comentar, você que falar algo, você que realmente trouxer algo que você aprendeu nesse café com terapia, eu vou te mandar esse presente. E também fica por aqui, me acompanhe, porque já estão abertas as inscrições da Mentoria Voar. É isso mesmo. A Mentoria Voar é uma mentoria para mulheres, onde eu estou guiando mulheres em 4 encontros online. Você pode ser de Curitiba mesmo, você pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para estar comigo nesses 4 encontros que vão começar em junho, tá? São 4 encontros em junho, onde eu vou entregar todo esse conhecimento do caminhar do universo emocional, todo esse passo a passo de como você busca os seus recursos emocionais. A gente vai fazer exercícios juntas para que depois, quando você estiver sozinha, quando você estiver continuando na sua caminhada, na sua jornada, nos seus enfrentamentos, você tenha os recursos emocionais para passar por tudo isso que a gente falou aqui.
ok? Vai ser muito positivo, eu vou levar muitas histórias, eu vou levar aí 3, que eu já separei 3 histórias de forte impacto emocional que eu passei na minha vida, uma muito recente, uma no começo do ano e uma que marcou, né, uma que realmente foi a virada de toda essa minha busca e descoberta, e que como que eu passei por isso, o que eu enfrentei e como eu percebi que eu precisava buscar esses recursos emocionais. E aonde eles estavam lá na minha infância e que eu não sabia, que foi aberta uma ferida numa memória de 2 anos de idade. Então, eu quero que você ande comigo, mas ao mesmo tempo acredite que eu posso guiar você nessa jornada, que eu quero ser, eu sei que eu sou essa luz para o seu caminho, porque não é de hoje que eu busco isso e também tenho ter certeza das minhas capacitações, da minha valorização como mulher, como pessoa, como profissional do universo emocional, como profissional da inteligência emocional, para ajudar você, para guiar você, né? E para isso precisam ser tomadas decisões. Se você não tá naquele lugar, como eu falei para você lá no começo dessa aula, você tem sim, mesmo que tirando um pouquinho de recursos, um pouquinho de força mínima que você tenha para você ao longo dessa jornada adquirir esses recursos e ser essa mulher que enfrenta, que busca, que tem a liberdade emocional que você busca, tá? Eu trouxe aqui também essa semana sobre a liberdade emocional. Acompanhe aqui meus conteúdos, eu tô sempre por aqui. Peço que você comente que eu vou te mandar esse presente. E aí, mulher, antes de eu finalizar, como que você tá se sentindo? Me fale, escreva aqui agora se você caiu alguma ficha aí, se virou alguma chave, se foi bom aí pra você ouvir o que você ouviu, se te trouxe reflexões, você que já tá aqui ao vivo comigo, falem pra mim. Já tomaram o cafezinho? Já quase 9 horas da manhã, estamos encerrando esse Café com Terapia.